Olá, que você seja muito bem-vinda ao meu canal para mais um vídeo sobre a minha vida e a vida da minha família aqui na Europa, onde eu moro atualmente, na Irlanda, para quem não sabe. E hoje eu vou contar mais uma bênção, mais um testemunho grandioso sobre a vida da nossa família desde que nós saímos do Brasil. E se você quer saber sobre essa história linda, que também pode tocar a sua vida, permaneça aqui nesse vídeo que eu vou contar pra você. Pra quem não sabe, eu sou a Rafa, muito prazer. Eu moro na Irlanda há quase 10 anos, eu e a minha família, meu marido e meus 2 filhos. Eu tenho 3 filhos, na verdade, mas um atualmente mora no Brasil e eu vou contar agora pra vocês um pouquinho dessa história, o porquê que ele mora no Brasil. Eu até quis achar pra vocês algo que Deus havia falado comigo quando eu saí do Brasil e estava na Itália. Na verdade, eu até vou mostrar aqui, ó, pra vocês verem. Eu não sei se vai conseguir ver, acho que não vai dar. Mas tá marcado aqui, 2018. Ainda até marquei embaixo, na Itália, porque eram alguns últimos dias que a gente ia ficar ali. Nós estávamos de mudança pra Irlanda. Mas eu vou chegar nesse ponto aqui da palavra de Deus pra você daqui a pouco. Eu vou começar do começo. Em 2017, deu tudo certo, tá? Na verdade, a gente já tinha vivido um processo antes da decisão de ir à Itália, que outro dia eu vou fazer um vídeo também sobre isso. Então, assim, deu tudo certo, a gente tomou a decisão, oramos muito, tá? Pra quem não sabe, que tá chegando hoje aqui no meu canal, eu orei por quase 10 anos pra mim poder estar na Europa hoje. Então, assim, foi um processo longo, né? Um processo não só burocrático, né? Devido a documentações financeiras e tudo, como espiritual, tá? Mas, quando tudo já deu certo, já estávamos prontos pra gente vir embora, foi algo muito de Deus, porque na verdade eu viria sozinha a princípio, até eu fazer o documento, né? Fazer a minha cidadania. E logo depois o meu marido iria com as crianças. Acabou que de coisa assim de dias a gente vendeu o nosso restaurante. Nós já tínhamos um restaurante no Brasil, conseguimos vender ele. E nós precisávamos vender em dinheiro, em cash. Senão a gente não conseguiria vir para a Europa todo mundo. E foi em dinheiro. Notinhas acima de notinhas. Parecia um homem abençoadíssimo, né? E graças a Deus hoje ele tá muito bem com o nosso restaurante. E a gente conseguiu vir com a minha família, tá? Mas a gente teve um pequeno, eu não digo problema, mas o meu filho mais velho, na época ele tinha 17 anos, ele não quis vir. Ele não quis vir morar na Itália com a gente. Na época ele estava bem envolvido na igreja, ele estava namorando, né? Já ele tinha uma namorada, que atualmente eles vão se casar, tá? Antes que alguém fale, nossa, mas com 17 anos já tava namorando, sendo cristão. Sim, mas eles foram sempre diante da palavra, sempre com a benção do pastor, dos pais delas, nosso, enfim, tudo certinho, tá, gente? E eles vão casar o ano que vem, estou muito feliz. Mas, e ele não veio. Então foi muito difícil pra mim. Eu nunca contei isso pra ninguém, mas quero contar pra você que tá aqui me ouvindo. Às vezes você é uma mãe que está me ouvindo e tá passando pelo mesmo problema que eu, pela mesma situação que eu. E eu posso te garantir, mãe, Deus está com você na tua dor, na tua saudade, no teu vazio, né? Mesmo estando longe do seu filho. E eu vou contar agora pra você o porquê. E nós vivemos na Itália, fomos pra Itália. Foi um ano e quase um ano e meio nós passamos na Itália. Meu marido foi com trabalho, né? A gente teve pessoas abençoadíssimas que nos ajudaram lá na Itália na época. E eu louvo a Deus pela vida delas. Uma delas é a minha prima. Te amo, prima. E eles, se não fosse por eles também, a gente não estaria aqui, claro, né? Eu acho que a gente tem que ser grato por cada vida que passou na nossa vida, sabe? Eu penso muito isso. Porque se não fosse através de algumas pessoas, a gente não estaria onde nós estamos hoje, né? Deus coloca pessoas na nossa vida para abençoar a nossa vida também. Então nós devemos ser gratos sempre por cada uma delas. E eu sou. Deus conhece meu coração, Ele sabe. E nós fomos embora
os primeiros dias é tudo alegria, é tudo muito legal, né? Novidade, ou Itália, era meu sonho, quem me conhece sabe, eu sou descendente de italiana, minha avó era italiana. Então, assim, era meu sonho estar ali, ouvindo aquelas vozinhas italianas que eu amo, sabe? Tomando aquele cafezinho, aquelas praças cheias de veinho. É muito lindo. Então, assim, pra mim foi, assim, um sonho sendo realizado, uma alegria. Minhas crianças eram tudo petitiquinha, a Heleninha tinha 2 aninhos, o Murilinho tinha 10 na época, 9, 8 anos o Murilo tinha. Então foi uma benção, assim, os primeiros dias. Mas logo vem as dificuldades, como em todo lugar, ou no Brasil, na Europa, na Itália, em qualquer lugar. E veio as dificuldades. E as dificuldades que eu falo, não só financeira, a adaptação de língua, a adaptação de país, de clima, de escola das crianças, de trabalho do meu marido, de amizade, de falta da igreja, de falta dos amigos, falta do meu filho, falta da presença dos nossos familiares que ficou no Brasil. Então, assim, é um misto de sentimentos que começou a nos invadir a nossa casa. O meu marido, na época, trabalhava, tipo, 12 a 14 horas por dia. Ele trabalhava, nós morávamos numa cidadezinha pequenininha, e ele tinha que pegar trem, metrô, até chegar lá em Milão, que é onde ele trabalhava no centro de Milão. E então ele trabalhava, tipo, de manhã até a noite. Ele voltava pra casa durante a tarde, ficava em casa por volta de, tipo, 1 hora, 40 minutos, e ele tinha que voltar ao trabalho, porque ele trabalhava de manhã e à noite. Então, dava um total de 12 horas todos os dias, e folgava um dia da semana. E eu vou te falar, foi uma luta pra ele. E não só pra ele, porque daí envolve todo mundo da família. Foi muito difícil, porque a gente no Brasil vivia todo mundo junto, 24 horas junto, a gente trabalhava junto no mesmo ambiente de trabalho. Então foi uma luta nesse requisito do emprego dele. Foi muito difícil para ele a adaptação, porque ele trabalhava só com italiano, não sabia língua nenhuma, né? Só falar buongiorno. Então era muito complicado, foi uma luta ali para ele. Um dia, se ele quiser vir dar o testemunho dele, eu vou trazer ele aqui para falar com vocês sobre isso. E eu na minha casa, porque na época eu não podia trabalhar, eu estava no processo de documentação e meus filhos ficaram um tempo sem escola, por até eu achar a escola, aceitarem ele, né? Eles. Foi um processo um pouquinho demorado, mas graças a Deus deu certo. E eles começaram a estudar depois de acho que 2 meses. Demorou um pouquinho, mas começaram. E ali eu comecei a minha luta em casa. Leva filhos para escola, cozinha, cuida, ajuda na tarefa e a falta do meu filho. E eu vou falar para vocês, foi muito difícil, muito difícil. Só uma mãe vai poder, que sabe o que eu estou falando. E eu sofro até hoje, porque ele mora ainda no Brasil. E é como se um pedaço de mim tivesse sido arrancado. E eu sinto muita falta dele até hoje, mesmo hoje. Ele vai fazer 24 anos agora, daqui uns dias. Mas foi um período de um deserto na minha vida. 1 ano que eu vivi na Itália, eu falo que foi o meu deserto. O meu deserto mais precioso que eu tive. Mais desafiador. Porque lá nesse deserto, eu passei a ausência do meu filho, que é uma dor que só Jesus sabe o que eu passei, o que eu sentia todos os dias ali sozinha. E eu não queria reclamar ao meu marido, não queria, porque ele já estava com os problemas dele no trabalho, com as dificuldades dele, e eu não queria passar o que eu estava sentindo para ele. Então eu queria ser uma fonte de apoio a ele. Então eu me permaneci igual rocha. Mas quando eu estava sozinha, eu e Deus, eu desmoronava. E ali eu sentia o meu deserto. E eu queria permanecer forte. E eu permaneci. Mas não porque eu sou forte, porque eu não sou forte. Eu não conseguiria sozinha. Estar longe do meu filho, ajudar o meu marido, ser um porto seguro para ele, uma rocha firme. Ajudar os meus filhos na adaptação na escola, que meu filho sofreu bullying uma época na escola. Ele passou por um processo difícil também na escola. A Heleninha não, graças a Deus, porque ela era pequenininha, ela conseguiu se adaptar muito bem na creche. Então foi um momento, e financeiro também, porque eu falo, até a gente tem um vídeo aqui no canal, se vocês quiserem, olha aí,
É um vídeo com a Heleninha falando sobre uma salsicha. Meu marido ganhava um certo valor, devido a ele também não ter documento na época ainda, né? Nosso documento demorou quase 8 meses para ficar pronto. E a gente passava por uma dificuldade financeira muito grande. Então, assim, ele ganhava uma caixinha todas as noites, caixinha tipo gorjeta, né, de garçom à noite. E aí ele levava todo dia esse dinheirinho para casa, era o que eu ia no mercado. Às vezes era 5 euros, às vezes era 7 euros, 6 euros. E era esse dinheiro que eu ia no mercado todos os dias fazer compra pra gente comer no dia. E eu vou falar pra vocês, às vezes vocês podem achar que eu tô mentindo ou exagerando, mas não é, Deus sabe que não. Mas nós passamos necessidade financeira até pra comer. Não passamos fome, mas passamos, eu digo assim, eu tendo que dividir uma salsicha, uma linguiça. Que nem nesse vídeo que eu falei pra vocês voltarem ali depois verem, eu tinha escondido uma salsicha no fundo. Na verdade era uma linguiça assim que eu ia fazer ela picadinha no meio do macarrão ou do arroz ali pra mim e para as crianças jantarem à noite, porque o meu marido comia no restaurante onde ele trabalhava. E ela achou, menina, eu tinha escondido atrás, bem atrasinho assim da geladeira, e ela achou. E ela comeu aquela linguiça, sem eu ver. Quando eu fui fazer a janta, cadê a linguiça? Não estava mais lá. E eu tive que me virar ali nos 30 no dia, mas a gente dividia até uma linguiça. Foi um período de deserto, que eu falo, de saudade, de financeiro, de coisas que eu nunca imaginei que eu iria passar na Itália. Porque quando a gente sai do Brasil, a gente só pensa o quê? Que a gente vai viver o nosso sonho de morar na Itália. E não é assim. A gente passa por dificuldades, a gente passa por sofrimento, por aperto, sabe? E o que me manteve em pé foi isso. A palavra do Senhor. Foi o meu Senhor Jesus. Porque é Ele que nos mantém como rochas. Eu vou ler a frase que eu escrevi em 2018. Eu gosto de, quando Deus fala comigo na palavra, minha Bíblia é cheia de anotações assim. Eu coloco a data, coloco às vezes até o lugar que eu estou e o que Deus já falou comigo. Porque eu acho tão gostoso quando às vezes eu tô lendo a palavra e eu me vejo lendo aquilo. Nossa, isso aqui foi em 2015, em 2018, 2017 que Deus falou comigo. Então eu acho muito legal, sabe? Eu gosto de mostrar para as crianças. E olha isso. Aquele que sabe vencer em oração tem o céu e a terra à sua disposição. Aí eu marquei aqui, ó, dia 28/12 de 2018. Era em dezembro de 2018. Já fazia 1 ano que eu estava na Itália. E a gente estava já arrumando as coisas para vir embora para a Irlanda, que a gente estava vivendo uma dificuldade financeira muito grande lá e não conseguimos melhorar de vida lá na época, né? E viemos embora para a Irlanda, que a gente teve as portas abertas também aqui, graças a Deus, pela família do meu esposo, que eu louvo a Deus pela vida de cada um que ajudou a gente. E hoje nós estamos aqui até hoje, há quase 10 anos na Irlanda. E o que eu venho falar para vocês é sobre essa palavra de Lucas 1, que Deus falou comigo em 2018, há quase 10 anos atrás. Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. E ele reinará para sempre o seu povo, pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Feliz é aquele que creu e que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Essa palavra fala quando a Maria foi agraciada, né, por Jesus no seu ventre. E como ela creu, sem saber nada. Simplesmente ela creu. Amém, Senhor, eu aceito. Se o Senhor está falando, amém. E nesse dia, em 2018, eu estava muito triste, porque eu não queria sair da Itália. Porque eu amo aquele país, mesmo eu tendo passado por muitas dificuldades. Mas eu me senti em casa. Eu conheci pessoas maravilhosas que eu conheço, né? Converso de vez em quando até hoje. Uma igreja maravilhosa, que realmente honra e serve e prega uma palavra do Senhor. E então meu coração estava triste,
alegre ao mesmo tempo de saber que nós iríamos para um lugar que estava nos proporcionando algo maior, melhor, mas triste ao mesmo tempo de deixar aquele lugar que eu me sentia bem, onde eu pude ver Jesus de perto no meu deserto. Porque Deus me deu tantas palavras lindas naquele deserto, naqueles momentos da Itália, entre eu e Deus. Por isso que eu falo pra você que tá me ouvindo hoje. Eu não sei qual é o seu deserto hoje. Se é a fome, se é a falta de dinheiro, se é a saudade de um filho, a ausência da sua família, falta de um emprego, falta do teu marido. Eu não sei. Mas o que eu posso te dizer, assim como Maria, que somente creu, o Senhor diz que feliz é aquele que crê. Feliz é aquele que crê. E tudo aquilo que o Senhor lhe disse se cumprirá. Você tem noção? E é isso que eu me apeguei. Eu me coloquei no lugar de Maria. Não que eu estava grávida, mas nas promessas que o Senhor já havia feito para minha vida. O quão grande é o Senhor na minha vida. Nas coisas maravilhosas que o Senhor tem e fez na minha vida. E vai fazer na minha vida. Então se apega ao Senhor no seu deserto. Essa é a minha palavra, é o meu testemunho hoje. Eu passei pelo deserto da fome, da escassez de comida. Eu tendo que dividir a comida com os meus filhos, às vezes eu ficava até sem comer. Deus sabe. Pode ser muita gente achando que eu tô exagerando, mas não é. Quem conviveu com a gente, minha mãe, a minha tia do meu marido, sabe o quanto que a gente passou. Mas em nenhum momento eu desmoronei. Desmoronar, que eu digo, não é chorar, tá, gente? Porque a gente chora, eu sou chorona, eu choro mesmo. Mas eu digo desmoronar de desacreditar daquilo que o Senhor tinha preparado e tinha pra mim e pra minha família aqui nessa Europa. Então não desanime. Não desista no seu deserto. Eu não sei se está passando problema com documento. Eu também passei lá, qualquer dia eu venho contar para vocês como foi meu processo de documentação. Mas o que eu tenho para falar é isso. Crê somente nas promessas do Senhor. Porque as promessas deles duram para sempre. E as promessas deles são irrepreensíveis. As promessas deles são infinitas. Seja feliz no seu deserto. Seja grato pelo seu deserto. Como eu fui grata pelo meu deserto. Como Jesus falou comigo no meu deserto. Como eu me fortaleci no meu deserto. Foi tão precioso poder sentir a voz do Senhor. Sentir o toque do Senhor. E muitas das vezes a gente precisa passar pelo deserto. Porque só no deserto que nós vamos sentir tudo isso. Então Deus abençoe sua vida. Eu espero que esse meu testemunho tenha te ajudado no seu deserto. E o que eu posso falar? Mas como? Você pode me falar assim, Rafa, mas como? Eu não sei por onde. Pega a sua Bíblia. Põe um louvor. Porque o louvor alegra o nosso coração. O louvor aquece a nossa alma ferida. Eu falo isso porque quando eu tô triste, eu coloco um louvor. Logo meu ânimo muda, meu aspecto muda, a minha visão muda. O louvor é profético sobre nossas vidas, é abençoador. Então coloca um louvor, pega a sua Bíblia, fala, Senhor, eu não sei por onde, mas eu só quero começar a falar com o Senhor, ouvir o Senhor. Comece. Ai, Rafa, mas eu não entendo a Bíblia, eu também não entendo tudo. Mas o Senhor te dá a sabedoria para entender. O Senhor vai falar. E quanto mais você se alimenta da palavra, quanto mais você se alimenta do Senhor, mais fortalecido e entendido da palavra você fica. Mais forte você permanece. E eu precisava permanecer forte lá na Itália. Pelo meu marido, pelos meus filhos, pelo meu filho também que ficou no Brasil e sofreu no Brasil sem a família. Então assim,
Vamos permanecer em Cristo no nosso deserto, porque vale a pena. E é só ali que a gente encontra o nosso consolo. É isso, gente. Deus abençoe. Eu espero que você tenha gostado do meu vídeo. Vai lá, curta esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir essas palavras. E até semana que vem eu venho com outro vídeo. Deus abençoe a vida de vocês.